No último episódio, após a Aline aguentar bravamente uma travessia com mar e ressaca, falei que ela poderia me pedir qualquer coisa. Amor, agora você merece fazer o que você quiser. Bom, já que eu tive que passar por tudo isso, já que foi... já que as ondas foram tão grandes, já que foi um pouco difícil e que eu merecia escolher qualquer coisa... Faz tempo que eu não recebo umas amigas aqui a bordo. Por que não Paloma Maremoto e Bettina Polaroid? Gostei mais desse. Então esse aqui vai pro Pirata. Pirata, promovido a capitão. Muito obrigado. Taca pra Ibiza. Bom, promessa é dita. A maquiagem foi o melhor que a gente pôde fazer. Mas eu tô feliz igual. Tô me divertindo igual. Tô maravilhosa igual. E amei passar o dia com vocês. Amei trazer a Paloma. Eu achei que o dia passou assim, voando. A gente tá, sei lá, há 8 horas no barco. Conversando, passou voando. Foi incrível, assim. Foi muito inspirador. Muito. Inspiração pra vida. Pra vida. E inspirações pra maquiagem também. Pra maquiagem. Ser mais orgânicos, deixando as ondas nos identificar. Foi muito bom ver a Aline dando risada e se divertindo. Eu me diverti bastante também. Mas isso foi só o nosso carnaval esquentando. O meu celular, que eu quebrei no episódio anterior, não aguentou a luta. Tive que comprar um novo. Má notícia para os cofres do #Sal. Então o jeito era cair na folia e esquecer isso. Como temos poucas coisas no barco, criatividade é a principal matéria-prima para as nossas fantasias. O Pascal e a Cláudia, que viraram nossos vizinhos de Poita por aqui, foram nossos anfitriões. Com eles descobrimos que apoitamos quase na frente do apartamento do Roberto Carlos. Me deixou muito feliz ver a Aline dançando e sorrindo, curtindo essa vida nômade que construímos. Ela merece depois da travessia que passamos. Iemanjá, abençoa a gente, me ajuda a não enjoar tanto, Iemanjá, conseguir passar por essas ondas, fazer essas travessias, sem passar mal, sendo possível. Rainha do mar, proteja a gente. Eu sempre quis uma roupa dessa. Na verdade, eu queria me casar desse jeito. Mas aí a Lucila Valentim falou: Aline, por que você não usa uma roupa normal de noiva? E aí, num outro momento, você usa essas roupas mais exóticas que você gostaria. Então esse daqui seria o meu vestido de casamento. Você achar estranho? Acordando no outro dia, tivemos que resolver 2 problemas.
O celular da Aline que furtaram durante o bloco de carnaval, colocando as nossas economias lá para baixo e colocar água no Brutus. Foi aí que conhecemos o Giovanni, que cuida da água e das poitas aqui da Urca, a bordo do trawler Santo Antônio. E eu trouxe o Santo Antônio para cá e as pessoas foram chegando, pedindo para ficar, como é que fazia para ficar, e a gente resolveu fazer uma associação e tá criada a Associação dos Velejadores da Urca. Eu fui vendo a necessidade das pessoas que precisavam de água, gás, transporte para poder desembarcar na praia. E eu fui tentando me enquadrar aí para tentar resolver esse problema que não falta até agora, gás e a água e o transporte para todo mundo aí. Qualquer parte do mundo chega barco aqui e aqui as pessoas conseguiram um lugar onde que eles têm apoio de todas as formas que eles precisam, né? E principalmente de encontrar família, porque nós somos uma família. Aqui os gringos chegam aqui, eles dizem que vão ficar uma semana e acaba ficando 2 meses, acaba deixando o barco aqui, só volta ano que vem para curtir o próximo verão. Eles encontraram aqui um porto seguro. Realmente a Urca nos surpreendeu. Ficar ancorado em uma região tão central e protegida como a Urca é fantástico. É uma pena que não há nenhuma estrutura, como pier, etc. Mas o Giovanni e o Júnior conseguiram fornecer o básico. Uma outra paixão deles, as motos, trouxeram uma outra moradora para cá. E nós somos apaixonados por motos e depois que eu saí da aviação eu vim trabalhar aqui no barco, virei marinheiro do barco também. E o motogrupo já existe há 2 anos e aqui no Rio nós batizamos a embarcação Santo Antônio como a sede Rio dos Voadores Brasil. E aqui é a mascote. Aqui é a nossa mascote, Estela. Por que Estela? Porque a caveira quer dizer no motociclismo igualdade. Pode ser branco, preto, rico ou pobre, todos nós somos iguais e no final da vida o que a gente vai virar é uma Estela da vida. Estela, seu marido falou que era só um passeio de barco e você acreditou. E aí você tá aqui há quanto tempo, Estela? Tirando algumas goteiras do Brutus. O negócio é tirar o Sikaflex velho, pegar uma lixinha, tirar mesmo o Sikaflex velho, e aí pegar um paninho com álcool e limpar mesmo pra tirar mesmo o que já tem lá e gordura e tal. E aí eu pego uma fita e protejo as áreas que eu não quero que colhe. E aí aplicar o novo Sikaflex. Aí ele fica bem mal acabado, assim. Ficar aquela coisa assim por cima. Aí você vem com um paninho com álcool e vai moldando ele, assim, sabe? Vai deixando do jeito que você quer. E fica razoavelmente bonito. Eu falei no último episódio que gostaria de saber um pouco mais sobre mecânica. Então aproveitei o convite do Instituto Brasileiro de Ciências Náuticas para fazer um curso de mecânica diesel. Além de aprender bastante sobre motores e botar a mão na massa, encontrei vários novos amigos que assistem o Hashtag Sal. Ligamos alguns motores, aprendemos a resolver algumas situações. Foi muito legal. Eu acho que para conhecer um lugar de verdade, é preciso tentar viver como local. Pegar um ônibus, uma carona, trabalhar em um dia de chuva. E é isso que conseguimos aqui no Rio durante esse período. Depois de alguns dias, conhecemos pessoas que nos fizeram sentir um pouco parte da comunidade, mesmo que temporariamente. Fizemos alguns amigos novos na AVU, Associação dos Velejadores da Urca. Entre eles o Peter, que é o presidente da AVU. Esse número de barcos que você vê aqui agora, ele é mais recente, né? No início tinha aqui 2, 3 barcos, 4. Tinha aqui o Nayara Rio, o Espartano, tinha o Buda que está viajando agora. E depois chegou o Tique Rio do meu amigo Rogério. E aí o Rogério falou, pô, coloca uma poita aqui na Urca, tem tudo que você precisa aqui. Eu olhei assim, fiquei um pouco preocupado, né, com a segurança.
Esse negócio de você ter um barco e não ter nenhuma estrutura em volta para cuidar do barco, que você precisa, né? Serviços, manutenção. Mas eu falei, não tem nada a perder, vamos tentar. E eu via muitas vantagens também, né? O visual lindo, a água limpa aqui. Então eu joguei uma poita e logo, na verdade, já veio a ideia da gente criar uma associação. O Rogério também, Fred, o sócio dele, também tiveram essa ideia. Falou, porque a gente está aqui exposto, né? Tem a questão da segurança. Então, o que a gente faz para se proteger? A gente quer informação. Um olha pelo barco do outro. Vamos se juntar, vamos se unir. E com isso criar amizade entre nós, vínculos, e assim a gente tem maior proteção para si mesmo. A gente troca informação, um ajuda o outro a consertar o barco. E com isso a gente tem uma vida melhor aqui. A Urca aqui no Rio de Janeiro é uma ilha de tranquilidade, né? Claro que existem também notícias ruins, mas aqui na Urca a gente vive com uma grande tranquilidade, né? Na praia a gente tem pessoas conhecidas e não tem muito povo de passagem aqui. Então realmente a gente pode deixar nossas coisas, a gente deixa nossos botes de apoio também, por exemplo, ali na praia da Urca. E até agora a gente não teve muitos problemas, não. A gente luta, claro, pela regularização do uso, né? Porque a gente tem um espaço onde a gente guarda nossos botes, por exemplo, e a gente já conversa com a prefeitura para ter ali justamente um espaço onde isso seja regular. A Avu aqui na Urca, ao mar em Ubatuba e até a Praia dos Vagabundos em Paraty são exemplos de que unidos chegamos mais perto do nosso sonho. O hashtag Sal, por exemplo, só existe porque algumas pessoas se uniram para continuar a ver o programa existindo. Muito obrigado a todos que dão um cafezinho para nós no Apoia-se. Vocês tornam esse programa possível. Eu acho que isso é uma tendência no mundo, eu acho que com muitas coisas, né? Uso compartilhado e também essa consciência de que junto é mais divertido e a gente é mais forte também. Então, de pequenas comunidades, pequenos grupos de pessoas se unirem para ter mais segurança, para ter um uso compartilhado de algum objeto, um veículo, seja um bote ou um carro. Acho que isso é uma tendência que eu acho que é muito salutar, né? Porque o individualismo, hoje em dia, ele toma conta. E quando a gente encontra uma célula assim, onde a gente pode juntar as pessoas e compartilhar, é muito bom. O Peter construiu o seu veleiro, o Arpex. Acho que é o primeiro veleiro assimétrico que eu subo a bordo. Se o vento estiver vindo aqui do oeste, esse casco todo, ele funciona como uma alavanca, uma escora, né, vamos dizer. Esse casco tem, vamos dizer, uns 200 quilos, tem uns 3 metros de alavanca aqui, então isso é calculado com a pressão da área vélica que o vento pode exercer, então a estabilidade aí nesse caso é garantida. E no outro bordo, quando o vento vem ali de bom bordo, o casco não permite que o barco aderne e chegue a virar. Então eu consigo controlar o barco aqui, ó. Tem o leme no meio, escota na mão aqui, escota na mão aqui. E consigo pilotar o meu barco tranquilamente. A história desse barco é uma história de um projeto que eu acho que eu sempre tive o sonho de construir um barco, assim, pelo estranho que pareça. Criança, eu fazia modelos, eu desenhava projetos de barco, eu fazia essas coisas e curtia pra caramba esse universo todo, né? Porque eu sempre amei o mar. Aqui na Urca, o Pascoal e a Cláudia têm sido muito queridos também. Vou te falar, Cláudia, churrasqueira. Caça, puxa. Tá excelente. Weber que se cuide. Apesar de serem de uma associação de velejadores, não tem um veleiro, tem uma traineira. E sonham em morar no mar quando tiverem um barco um pouco maior. Seria interessante um dia entrevistar alguém que mora em um barco a motor. Essa foi uma semana em que eu fiquei feliz em ver a Aline fazendo coisas que a deixavam feliz.
visitar o Jardim Botânico. Demais. Rio de Janeiro é exuberante, um negócio assim. Andar pela cidade. É verdade que as travessias para ela ainda são um desafio. Mas morar em um veleiro não é só isso. É ter um caminho de casa diferente de vez em quando, fazer parte de uma nação do mar com pessoas incríveis e sempre olhar para a barreira do medo e empurrar ela um pouquinho mais para longe. A cada vez que fazemos isso, tornamos o nosso mundo um pouco maior. Falando nisso, eu sinto que em breve estaremos indo mais para o sul.